Tudo bem? Como estão vocês? Espero que estejam gostando do trabalho em nosso canal Saúde Integral Psi Adalberto Godoy, no programa Luz e Sombra. Hoje vamos para o nosso 12º vídeo sobre esse assunto, cujo nome é Todo Movimento Gera Atrito. Se duas polaridades, duas partes, forem exatamente iguais, não há movimento, não é? Se uma força tenta se deslocar de um polo para o outro, não se desloca, não há movimento. Imagine, por exemplo, que nós tenhamos um carro e o carro está numa rua totalmente plana. Ele, por si só, sem uma força que o empurre, ele não vai passar de um lado para o outro. Ele vai ficar lá parado. Mas se esse carro estiver aqui e for uma descida, portanto, essa polaridade está numa altura e essa em outra altura, o carro desce sozinho. Se você soltar, ele vai sozinho. Para se deslocar uma força, é necessário ter essa diferença nas polaridades. E quando essa força se desloca, isso gera um atrito natural. Então entendam que é muito interessante. Só há movimento, só há atrito quando há movimento. Ou seja, se existe um movimento, isso vai gerar um atrito. Quando as polaridades são opostas, essas polaridades são opostas, elas são iguais, na mesma altura, não gera o atrito, não gera o movimento. Mas se elas forem opostas, então uma aqui, outra aqui, qualquer é positivo e negativo, aí sim há diferença, né, dessas polaridades e isso gera um movimento de uma força qualquer. Esse movimento vai gerar atrito. Pensa nesse atrito agora como as diferenças das ideias. Para que uma nova ideia se implante, vai existir atrito, porque se uma ideia ela é formatada de maneira X e a outra de maneira Y, elas são diferentes. Então, o deslocamento dessa força vai necessariamente gerar um atrito. Isso é bom ou é ruim? Depende, não é? Depende do que se pretende. Imagine que nós estivéssemos ainda acreditando que a escravidão, né, da raça negra fosse algo normal, ou seja, não havia se mudado a concepção desta visão. Nós estaríamos até hoje vivendo a mesma dor ilógica, né, irracional que foi o período de escravidão. Então, algumas pessoas começaram a pensar diferente, pessoas que podiam alterar a realidade. Por pensar diferente, elas tinham, vamos dizer assim, elas tinham uma oposição àqueles que queriam a escravidão. E isso gerou um movimento, e esse movimento gerou transformação, não é? Então, o atrito, nesse caso, por conta de um movimento, é bom, não é? Se não houvesse as diferenças que existem, né, se não houvessem as divisões, não haveria nem alto nem baixo, tudo seria baixo, tudo seria alto, né? Não haveria raso nem fundo, não haveria positivo e negativo, enfim, sem os contrários, a vida seria algo árido, sem consciência. Há consciência porque há movimento. Muito interessante isso. A sombra, ela gera esse contraste. A sombra gera esse contraste, né? Ela gera o contraste com a luz. Por isso que passamos a compreendê-las. Nós só compreendemos a luz porque existe sombra. E só compreendemos a sombra porque existe luz. Imagine que você morasse num planeta onde fosse constantemente iluminado. Não havia noite, também não haveria reflexos que gerassem sombra, enfim, só luz. Se alguém te falasse, você já viu uma sombra? Você fala, não, nem sei o que é isso. Por quê? Porque não existe sombra. Por outro lado, se você morasse em um planeta que sempre fosse escuro,
e você fosse questionado, você conhece a luz? Provavelmente você ia dizer, não conheço, nem sei o que é luz. Então nós só sabemos o que é sombra porque existe a luz. A luz dá vida à sombra. A sombra dá sentido e vida à luz. Compreender isso aí é muito interessante. Sem referências, nós não conseguimos realizar a consciência, né? A consciência não consegue perceber a realidade. Dando um exemplo, uma tribo qualquer que morasse na África e um sujeito que mora em um país da Europa, por exemplo. Essa tribo o pessoal anda praticamente nu, né, só com um pouco de vestimenta, descalço, né, e mora lá no deserto, né, da África, numa região árida. Aí chega um europeu e vai conversar com um representante dessa tribo e diz para ele, nossa, é muito quente aqui. E o sujeito ia dizer para ele, não é quente. Por quê? Porque a referência do europeu é a Europa. A referência do africano é a África. Ele nunca conheceu um clima diferente, então ele não tem o oposto, o contraponto, para compreender que aquele clima é exageradamente quente. Para ele, ele vive numa temperatura que é sempre aquela. Não tem uma polaridade, né? Tipo, vai nevar hoje e daqui a alguns dias vai ficar desértico, árido, o clima, né, e o local. Então nós precisamos de uma referência sempre, né? Assim como nós podemos falar do herói, né? Vínhamos falando do Batman no último programa. O herói aí, simbolicamente, ele traduz a ideia da luz, né? Mas o herói só existe e só tem sentido para combater o vilão, que é a sombra, não é? Numa sociedade onde todos fossem totalmente éticos, morais e tal, não teria sentido esse herói, porque ele ia combater quem? Não é? Então, o herói existe porque existe o contraponto, que é o vilão, que simboliza a sombra. Só que tem um detalhe psicológico interessante. O próprio herói combate a sua sombra íntima. Não é? Daí nós concluímos uma outra coisa muito interessante. O herói, na verdade, quando combate o vilão, ou a sombra do vilão, ele está combatendo a sua própria sombra interior. Simples, assim. Por que ele sabe que o sujeito é desonesto? Por que ele sabe que o sujeito é orgulhoso? Por que o herói sabe que o sujeito é violento? Porque ele tem referências dentro dele que podem até ter sido superadas, mas ele as viveu um dia. Mas com certeza a maioria delas prossegue dentro dele. Então quando ele vê o vilão, é como se fosse um espelho onde ele vê a própria sombra refletida. Aí ele combate o vilão como que se estivesse combatendo a sua própria sombra, a sua própria doença íntima. Observe que nós fazemos a mesma coisa, né? Na nossa convivência social, nós às vezes julgamos, às vezes condenamos e muitas vezes executamos a sentença em relação a alguém, porque aquilo que a pessoa expressa me incomoda. Me incomoda por quê? Porque eu tenho referências disso em mim. Quando eu olho a pessoa, eu me vejo por dentro. E aí eu quero destruir aquilo como se eu estivesse destruindo o que está dentro de mim. Essa é a relação também com a sombra, né? De nós a enxergarmos nos outros, porém fazendo, na verdade, um contraponto com a nossa própria sombra, né? Uma maneira de combater a própria sombra. O universo, a sombra, aliás,
ela precisa, né, dos atributos contrários para que ela possa existir como sombra. Então a sombra precisa da luz como contraponto. Mas observem que essa questão do movimento que nós falamos inicialmente, ou seja, que a sombra ou as diferenças faz existir o movimento, nós podemos entender que a própria vida utiliza-se desse recurso. Por quê? O universo está em expansão, segundo os estudiosos. Se ele está em expansão, ele está em movimento. Se ele está em movimento, é porque existe polaridades contrárias que estão gerando esse movimento. Então veja que isso é uma linguagem até da vida. Eu posso olhar para a escuridão do universo e dizer assim: nossa, é tudo escuro, é tudo treva, porque o universo naturalmente ele existe em meio à escuridão. Porém, existem processos de luminescência através das estrelas, não é? Que são as luzes. Então, no espaço, há uma convivência natural e normal entre sombra e luz, né? Pensando sempre que isso é para que nós possamos enxergar melhor a realidade, para que nós não façamos da nossa sombra interior algo para ser massacrado, mas nós precisamos de um urgente trabalho de autoconhecimento, autorreflexão para a mudança daqueles ímpetos sombrios que nos afundam, né? Que nos seguram na evolução. Para que nós entendamos essa luta, né? Entre a luz, né? As trevas, ela existe também no meio da política, da religião, da espiritualidade. Nós ouvimos falar das mesmas coisas. Dá para entender como isso é universal? Não é uma coisa ligada a uma pessoa, a um psiquismo? Porque essas pessoas que fazem parte dos grupos sociais, elas se reúnem pelo coletivo de suas sombras e pelo coletivo do seu self, não é? Então, se é comum o self, que é o eu, que pode gerar um movimento coletivo, nós já estudamos, né, nos últimos vídeos, que também a sombra tem um movimento coletivo. Por isso que existem políticos de um determinado partido que brigam com políticos de outro partido, movimentando aí essa ideia da sombra, não é? E é bom lembrar também que em nosso interior há uma luta, porque o amor, ele tenta se implantar, ele lança sementes, né? E gera um movimento. Por isso também que existe atrito em nossa evolução, né? Para o estabelecimento da verdade, existe sempre atrito. Sombra e luz geram movimento porque geram atrito. E esse atrito pode ser o começo de um novo estágio, de um novo ciclo que nós vamos começar. Agradeço muito a todos vocês. Pedimos que o nosso canal Saúde Integral Psi Adalberto Godoy possa ser divulgado por vocês, né? Nosso programa Luz e Sombra. E peço também que vocês, por favor, se inscrevam para receber as informações, né, dos próximos vídeos, que vocês compartilhem, né? Façam a sua inscrição e compartilhem com outras pessoas. Gratidão, namastê.